Patrícia Mello e Histórias de Polícia está hoje ao vivo pelo canal 23 TV Metropolitano, o canal que mais cresce no estado, e pelo canal 130 TV a cabo. E hoje vamos falar sobre tudo sobre direitos do consumidor, o que você precisa saber, o que você tem dúvida, e a gente vai terá hoje entrevistando o diretor de planejamento do PROCON, Marcel Fernandes. Marcel, muito obrigada aí pela sua presença. Oi, Patrícia, é um prazer estar aqui no seu programa, à disposição dos consumidores para esclarecer dúvidas e sempre à disposição. Eu já vou começar aí fazendo a primeira pergunta. Como seria esse trabalho do PROCON? Qual a área de abrangência dele? Como que ele atua? Patrícia, o PROCON é um órgão administrativo que tem por objetivo definir políticas públicas em defesa do consumidor. O PROCON tanto atua na parte de investigação, também na questão de abrir um processo administrativo para que possa solucionar o conflito entre consumidor e fornecedor, como também uma área do PROCON é a educação para o consumo. Ele está em palestras, em seminários, em programas para tirar a dúvida do consumidor. E nosso PROCON aqui, ele atua só na área de Natal? Patrícia, é muito interessante essa pergunta, porque o PROCON Natal, ele atua na cidade do Natal, mas existe também o PROCON estadual que abrange todo o estado do Rio Grande do Norte. E existe também PROCONs municipais de Parnamirim, de Mossoró, Currais Novos, em algumas cidades da qual a lei prevê que tem que ter mais de 10 mil habitantes para ter um PROCON. Ah, tá. Então, o que vai definir é o domicílio do consumidor. Quer dizer, eu não sabia essa questão. Tem que ter mais de 10 mil para ter um PROCON. Exatamente. Certo. E quais são as empresas mais reclamadas? Patrícia, existe um cadastro de reclamação fundamentada, na qual o PROCON todo ano, no dia 15 de março, no Dia Mundial do Consumidor, nós divulgamos em nosso site o ranking das 10 empresas mais reclamadas. Sim. E também de todos os meses do PROCON no determinado ano. Então nós temos as empresas de telefonia, de eletrodoméstico e os bancos como os principais acionados no PROCON. Eu me lembro até de uma época, eu procurei o PROCON por não me lembro exatamente qual foi a minha reclamação, e tinha lá inclusive já um quiosque, já de uma operadora, já dentro do PROCON. Achei isso curioso. Existe, Patrícia, parcerias também com a iniciativa privada, da qual a intenção do PROCON não é abrir o processo, é solucionar o interesse do consumidor. Então, assim, geralmente nós temos canais diretos, um telefone específico para determinadas empresas do PROCON, para que ele possa resolver a lide do consumidor sem ter que abrir processo, sendo mais célere para o consumidor. Que ótimo, né? Facilitar a vida do consumidor, né? Exatamente. Eu queria lhe fazer também uma pergunta. Desde que ele foi criado até os dias de hoje, vocês têm alguma estatística da quantidade de casos resolvidos? Vocês conseguem resolver mais? Ou então vocês muitas vezes não conseguem resolver tanto assim os problemas, as demandas? Patrícia, nós temos um dado estatístico que todo o processo aberto no PROCON, nós temos um índice de satisfação de resolução de acordo de 60%. Um índice alto, né? Índice alto, e demonstra também um caminho alternativo para o consumidor, não só buscar o judiciário, mas como também o PROCON como órgão administrativo, para que ele possa resolver o problema. Vocês sempre fazem aquela fiscalização de rotina ou só quando existe uma denúncia? Patrícia, muito interessante essa pergunta, porque o PROCON ele faz um planejamento estratégico de determinados segmentos que estão sendo mais afetados, como eletrodomésticos, bancos, como o tempo de espera em fila de banco, Dia dos Pais, Dia das Mães. O PROCON sempre faz fiscalizações rotineiras, como também, através de nossos telefones e WhatsApp, recebemos denúncias dos consumidores e também nós atuamos em determinados casos. Lógico que a nossa intenção é buscar sempre áreas mais coletivas, de maior abrangência. Sim. Mas também nós pegamos questões individuais. Certo, individuais. A essa eu iria exatamente lhe fazer uma pergunta. Quando é que o consumidor deve procurar a delegacia do consumidor? Quando é que o consumidor deve procurar ou o PROCON ou as pequenas causas? Muito interessante essa pergunta, Patrícia. Primeiro, a delegacia do consumidor
ela sempre atua quando envolve crime contra a relação de consumo. Um determinado supermercado vende produtos vencidos, existe um crime quando você não preenche a loja o certificado de garantia. Então, são determinados casos que atuam na Delegacia do Consumidor. A atuação do PROCON e do Juizado de Pequenas Causas Sim. é muito parecida. O que vai diferenciar é a questão que uma é esfera judicial e a outra é esfera administrativa, e a questão da produção de provas. No judiciário, Sim. a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. O que seria isso, Patrícia? É a empresa ter que provar que ela não incorreu naquela suposta irregularidade. O consumidor em nenhum momento vai ter que comprovar nenhum tipo de atitude, tanto sua como da empresa. Então ele tem isso a seu benefício no judiciário. Já no PROCON não existe esse tipo, e é um órgão administrativo, na qual nós não temos força para determinar aquele acordo, mas podemos aplicar multa. Exatamente isso. As multas. O PROCON, ele atua aplicando multas, não é isso? No estabelecimento? Isso. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, Patrícia, ele prevê várias sanções para as empresas, que vai dar multa até a suspensão temporária das atividades ou apreensão de produto. São alguns tipos de sanções. Interessante, porque então a gente tem a opção de entrar ou na via já judiciária, ou se não quiser logo entrar na via judiciária, que é muito demorada, pode ir direto no PROCON. Na minha opinião, eu acho inclusive o PROCON mais ágil, mais rápido, mais célere. Com certeza, Patrícia. Para você ter uma ideia, o PROCON você marca a audiência com 30 dias. No judiciário você está conseguindo de 90 a 120 dias uma audiência de conciliação. Gente, que maravilha. Então, é procurar o PROCON, não é isso? Exatamente. Para que não tenha que sobrecarregar o judiciário. É um meio alternativo de solução de conflito, na qual nós temos, como eu lhe disse, 60% de índice de resolução, de resolutividade, na qual estamos à disposição do consumidor. Então, muito bem, vamos procurar, pessoal. Se vocês tiverem algum problema, estiverem se sentindo lesados, quiser trocar e a empresa não quiser trocar, a loja não quiser rever os seus direitos, então procurar primeiramente o PROCON, né? Até porque para resolver de forma mais rápida. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, a gente volta no próximo bloco tirando mais dúvidas suas. Olá pessoal, estamos voltando agora aí pela TV Metropolitana, canal 23, e vamos agora dar sequência às nossas questões relacionadas ao direito do consumidor. Mais uma vez aí, para vocês que estão ligando a TV agora, estamos falando com o Dr. Marcel Fernandes, diretor de planejamento do PROCON. Ele está tirando aqui todas as nossas dúvidas, eu também estou tirando aqui várias dúvidas, coisas que eu também não sabia. E a gente vai falar agora sobre fraudes, muitas fraudes no comércio. Dr. Marcel, a gente está falando sobre fraudes agora, e aquela muito famosa que é do boleto fraudado. Aquela que o pessoal paga o boleto, recebe um boleto idêntico ao original, paga, depois descobre que pagou um boleto falso. E aí, o que é que aquele cliente, o que é que aquele consumidor vai fazer com esse problema? Patrícia, esse tipo de situação é mais prático, acontece muito mais do que a gente imagina. O consumidor, ele deve, primeiramente, existe um trabalho, Patrícia, de prevenção. O consumidor sempre deve prestar atenção se existe o CNPJ da empresa cadastrado na Receita Federal, se existe o endereço físico daquela empresa, para que o consumidor ele tenha acesso. Sempre desconfiar buscar referência de familiares. Então, primeiro são algumas dicas do consumidor para evitar esse tipo de situação. Quando acontece, o que o PROCON ele diz como orientação. Primeiro, o consumidor deve procurar o PROCON, registrar também um boletim de ocorrência, para que a gente possa abrir um processo administrativo, mandar uma equipe de fiscalização, Patrícia, e também atuar junto com a delegacia do consumidor, para que a gente possa tomar as devidas providências e sanar a questão do consumidor. Aí eu já vou complementar a sua resposta, porque como policial, eu sei que o boletim de ocorrência, ele não precisa necessariamente ser feito na delegacia do consumidor, qualquer delegacia. Se você foi fraudado,
Se você se sentiu lesado, pagou um boleto que não era o boleto real da empresa, ou da instituição, da operadora de telefone, ou do banco, ou de onde for, você faz o boletim em qualquer delegacia. E até mesmo na internet, né, o boletim. Até pela internet tem o boletim, os boletins virtuais. Exatamente, e também, Patrícia, sempre nós expedimos notificação para o banco, para que ele emita informações daquela conta na qual aquele dinheiro caiu, a movimentação dele. Então, um trabalho que é feito do PROCON com a delegacia para que a gente possa devolver o dinheiro ao consumidor. Tem toda uma investigação, né? Exatamente. Mas temos que o quê? Prevenir o nosso telespectador, né? Que também é cliente, consumidor, com certeza, de alguns locais, e tem que ficar ligado, tem que ficar esperto. Usou a internet principalmente, tem que ficar ligado, não é isso? Exatamente. A gente está jogando aí na tela aí algumas literaturas, algumas gravuras, né? O consumidor pode exigir a troca de um produto? Claro que sim. Patrícia, essa é uma pergunta muito corriqueira. A troca, ela é um benefício da loja. Não está regulamentado no Código de Defesa do Consumidor. Sim. É uma política de fidelização, mas o consumidor deve estar atento a um detalhe. Se a loja, na sua publicidade, oferecer essa possibilidade de troca, ela está vinculada e deve. Então, assim, o consumidor ele não pode trocar o produto porque não gostou da cor, do tamanho, e isso não está previsto. Agora, a partir do momento que a loja ela oferta na sua publicidade isso, ela fica vinculada, Patrícia, e é muito importante que o consumidor tire fotos, registre a publicidade para entrar no PROCON ou no judiciário posteriormente. Aí uma pergunta, a pessoa tem o direito de trocar até por quanto tempo aquela mercadoria? Não existe prazo, Patrícia. Então Olha aí, gente, coisa que eu também não sabia, não existe prazo. Não existe prazo, vai depender da política de fidelização da loja. Pode ser 5 dias, 2 dias, não pode ter tempo, 30 dias. Então vai depender da política da loja. É uma estratégia de fidelização para que o consumidor ele possa voltar e compre outro produto para a loja. Inclusive a gente agora está jogando na tela outra ilustração dizendo o que é que pode, o que é que a loja, o comércio pode fazer e o que é que o comércio pode fazer até 5 dias e o que não pode fazer. Nosso consumidor está aí lendo, né, já na tela, para a gente não ficar aqui repetindo. São muitas coisas, são muitas informações, não é isso? Por isso que o PROCON também disponibiliza um telefone para tirar dúvidas, não é isso? Patrícia, existe, quanto à questão dos direitos que estava na tela, é importante também que existe o decreto da precificação, que é o 5903 de 2006, na qual todos os produtos na loja devem estar precificados. Então é muito importante que o consumidor esteja atento a isso. E o telefone é o 3232-9050 e nós temos o WhatsApp, que é uma forma dinâmica de entrar em contato com o consumidor, que é o 988703865. Nosso editor Arleão pode colocar na tela os telefones, né, para que os nossos telespectadores possam anotar, né? É o telefone direto aqui do PROCON de Natal. Exatamente, o PROCON de Natal é o 988703865, repetindo, e o 3232-9050, à disposição do consumidor. E nós estamos ali do lado da prefeitura, na cidade, na Avenida Ulisses Caldas, 181. Ótimo. A gente vai jogar na tela, né? A Liana está preparando aí a numeração, os números para ficarem aí fixos e a gente vai falando, a gente vai conversando e ele vai deixando aí na tela os números, porque é muito importante que esse pessoal saiba que existe essa ligação direta, né, com o PROCON. O consumidor ele é o principal aliado do PROCON, então ele deve sempre estar atento às práticas do mercado de consumo e informar o PROCON para a devida providência. Agora vamos falar das 7 práticas que o PROCON, né, que o Código de Defesa do Consumidor proíbe. A primeira delas, nós temos aqui, falar sobre o constrangimento e ameaça em cobrar do cidadão, que é prática proibida pelo PROCON. Como é que essa prática acontece, Marcelo? Patrícia, essas práticas que estão na tela está prevista no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Então, é interessante também que o consumidor que está assistindo, a importância de saber o número do artigo, porque existe uma lei municipal que prevê que toda loja tem um estabelecimento, tem em seu estabelecimento um Código de Defesa do Consumidor. E é lá o livrinho. O livrinho de forma exposta.
Então é importante que o consumidor esteja assistindo ao programa, tirando suas dúvidas e se resguardando. Sobre a questão da cobrança, existe o livre mercado e o livre comércio. Então o consumidor, o fornecedor, na verdade, ele pode cobrar a dívida do Sim. consumidor. O que o Código de Defesa do Consumidor proíbe é o excesso, Patrícia. Atropelar o limite, ligar em fora do horário comercial, ligar para familiares do endividado, cometer algum tipo de pressão, constrangimento ao consumidor. Então são práticas vedadas. O consumidor ele deve se resguardar, sempre registrar esses telefones e ingressar com o processo no PROCON. A nossa segunda prática proibida pelo PROCON seria, no caso, a recusa em cumprir com a oferta anunciada. Isso aí também é muito comum, a gente pensa que não, né? Mas também já é muito comum essas estatísticas no PROCON. Corriqueiro, Patrícia. Isso aí é basicamente o fornecedor, o lojista, vender sem ter em estoque. O consumidor vai à loja, precisa de um determinado produto e aí efetua o pagamento e quando a entrega do produto, não, senhor, nós entregamos aí com 30 dias, está em algum estoque, e aí o consumidor acaba se desfazendo do seu armário, do seu guarda-roupa, da sua cama. Porque estava contando com o novo, né? Exatamente. Nossa, você falou até de um caso, não foi? Antes, a gente estava conversando antes aqui de começar o programa, a respeito do caso, seria o caso lá do shopping? Relatando um fato, até pelo nome do programa História de Polícia, nós tivemos uma loja em determinado shopping da cidade, na qual a consumidora estava grávida, com 8 meses, já prestes a ter seu filho, e aí o PROCON, junto com a Guarda Municipal, foi até ao estabelecimento, entrou em contato com o gerente, de forma tentando o diálogo, e o gerente foi muito reticente e não quis efetuar o acordo. E aí nós entramos em contato com a Polícia Civil, especializada na defesa do consumidor. Vocês trabalham em parceria? Trabalhamos em parceria e a polícia fez a condução coercitiva do gerente para que ele prestasse esclarecimentos. Porque a pessoa ia querer um berço, no caso? Seria um berço? É um berço no valor ínfimo, uma empresa uma multinacional. Se negando a vender o produto de imediato. Se negando a vender um produto de imediato diante de uma grávida, uma pessoa em situação peculiar, cansada e preocupada com o futuro do seu filho. Vamos agora fazer uma pergunta também muito curiosa, que muita gente também precisa saber o que é a venda casada. Gente, se ligue aí, que isso é muito importante. Isso acontece diariamente quando a gente sai dos estabelecimentos. A venda casada, Marcelo. Patrícia, se tem uma coisa que é âncora na defesa do consumidor, é a venda casada, que todo mundo fala dela. É você condicionar a venda de um produto ou serviço a outro produto ou serviço. Você, em determinado restaurante, solicitar um prato e não, nós só vendemos se você comprar aqui a carta de vinhos, alguma garrafa de vinho. Um absurdo, né? Isso. E acontece muito, Patrícia, por exemplo, em banco. Você tem que pegar um determinado empréstimo e aí o banco fornece seguro, vários seguros que não têm relação com o empréstimo. Ou você comprar um produto e vários seguros que a empresa coloca sem nenhuma relação causal. Que é atrelar aquele serviço que você precisa, um outro serviço. Exatamente. Então isso, gente, se ligue, prática proibida pelo PROCON. Isso aí seria, no caso, um crime. Um crime. Punido por penalidades financeiras, por multas. Isso aí, além de configurar publicidade enganosa, cobrança indevida, são várias infrações que estão sendo cometidas. Outra prática também proibida pelo PROCON, que também é muito comum, seria elevar o preço do produto sem justa causa. Isso é também muito comum, não é isso? Patrícia, esse é um tema polêmico, né? Primeiro, esclarecer ao consumidor o seguinte, que existe o livre mercado. Então, existe a camisa de R$10 e a camisa de 300. O que vai mudar é a marca, né? O nome da empresa, a marca está atrelada ao produto. Mas o que ocorre é que o código veda você elevar sem justa causa preço. Se aproveitar de um determinado período, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal,
na qual o consumidor está mais propício aí ao comércio e aí ele ter esse tipo de surpresa. Lembrando também que acontece muito com os postos de gasolina. Era isso que eu ia dizer. É uma situação na qual, sem justa causa, sem nenhum motivo aparente, os donos de postos de gasolina aumentam o preço do combustível. Lembrando que a gasolina, o combustível, é um produto essencial que está atrelado à sua economia, né? Basta que eles digam assim, aumentou a inflação, aí lá vem eles, aumenta o preço da gasolina já no outro dia, não é isso? Tudo é justificativa para aumentar o preço. Para aumentar o preço. Então aí o PROCON, ele emite uma notificação ao posto de gasolina para que ele apresente as justificativas plausíveis para esse aumento. E se ele não conseguir justificar, será aplicada multa. E aquela prática também muito comum, que é a emissão do cartão de crédito sem a solicitação prévia do cliente, do cidadão, do banco. Patrícia, é muito importante que o consumidor esteja atento. É uma prática abusiva que está prevista no artigo 39. O consumidor diariamente denuncia esse tipo de prática. Aparentemente, Patrícia, você recebeu um cartão, a pessoa fica feliz porque é outro cartão que você pode efetuar uma determinada compra. Mas isso gera um efeito cascata e vai tornar o consumidor endividado. Porque naquele primeiro ano ele não paga aquela anuidade, né? Mas em compensação... Tem vários outros serviços atrelados, custos, e aí o consumidor, ele indiretamente vai ficando dependente daquele cartão e aí gerando o seu endividamento. Nossa, realmente, valor mínimo para compra no cartão. Não pode, não é isso, Marcelo? Exatamente. Isso daí, Patrícia, é interessante que está junto no inciso da venda casada. Ótimo. Impor limites quantitativos. O que seria? Você vai a determinado estabelecimento, olha só, eu só passo no cartão se você efetuar R$30 em compra. A partir de tanto. A partir de tanto. Então, isso é uma prática vedada e o consumidor ele deve estar atento. Acontece muita inconveniência de posto de gasolina, em cigarreiras, né? Que geralmente não acima só de R$10. Aí você acaba tendo que comprar um picolé, um bombom para completar aquele valor. Realmente isso é abusivo. E como é que a gente faz então? Então o que deve ser feito? O consumidor deve procurar saber se existe algum tipo de publicidade na loja, que geralmente eles colocam num papel A4 essa informação. Então o consumidor ele deve tirar uma foto, enviar ao PROCON para que a gente possa mandar uma equipe de fiscalização para retirar esse tipo de publicidade. Se não tiver esse tipo de comprovação, Patrícia, ele pode buscar testemunhas, alguma pessoa para que possa respaldar aquela afirmação. Vamos a outra prática aí também proibida pelo PROCON, né? Que é a recusa da desistência em até 7 dias a compra pela internet. A pessoa comprou, se arrependeu, não é isso? É uma das 7 práticas, né, que o Código de Defesa do Consumidor proíbe. Uma delas está aí no vídeo, né? A recusa da desistência em até 7 dias da compra pela internet ou telefone. Patrícia, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ela prevê a desistência. Lembrando que muita gente pensa que é só pela internet. Mas o artigo diz fora do estabelecimento comercial. E como você falou, é a questão do telefone, internet, catálogo. Então, e lembrando que você pode se arrepender em até 7 dias a contar do recebimento do produto. Do recebimento. Do produto. E lembrando que os custos dos correios, da devolução do produto, fica a cargo do fornecedor. Ótimo saber disso. Então, o consumidor ele deve se informar com a empresa o tipo, se eles vão emitir algum código de postagem, que aí você coloca, senão esse custo não deve ser pago pelo consumidor, então deve ser arcado pela empresa, porque, Patrícia, existe um princípio no Código de Defesa do Consumidor que existe, que o fornecedor ele ofere lucros. Então, assim, ele deve prever no seu custeio esse tipo de devolução do valor. Quer dizer que aqueles programas de televisão que oferecem pílulas, cápsulas, batom, maquiagem, cintas, tudo isso você pode comprar, se não prestar dentro de 7 dias,
você vai e pode devolver. Agora a gente vai continuar conversando no próximo bloco, tirando mais dúvidas. Olá pessoal, estamos voltando agora no terceiro e último bloco e vamos encerrar com algumas considerações que o Dr. Marcel vai fazer de orientação para vocês, telespectadores, que também são consumidores. Dr. Marcel, quais seriam aí as nossas últimas considerações a respeito de um assunto que é tão amplo, é tão importante e é um programa assim que, assim, é um problema assim que as pessoas todo dia vão procurar o PROCON, quer dizer, existe uma demanda muito grande, não é isso? O PROCON é muito abrangente, né, Patrícia? Todos nós somos consumidores e acabamos, em algum momento da nossa vida, precisando recorrer deste órgão. Então, assim, primeiramente, agradecer ao seu programa, a disponibilidade, nos colocar à disposição do consumidor. O PROCON Natal está ali na Avenida Ulisses Caldas, 181, ao lado da Prefeitura. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato no telefone fixo, no WhatsApp, ou até pessoalmente, Patrícia. Puder repetir aí o telefone, né? O telefone fixo é o 3232-9050 e o WhatsApp é o 98870-3865, nos colocando à disposição dos telespectadores e também dizer que o consumidor é o principal aliado do PROCON, Patrícia. Então o consumidor ele deve estar atento tudo que acontece nas relações de consumo e informar o PROCON supostas irregularidades. E aí, o PROCON, e sempre, Patrícia, é muito importante que o consumidor esteja assistindo, se resguardar. Isso. E outra coisa, desculpa ele interromper, mas saber que ele não está sozinho. Não é? Na hora que ele se sentiu prejudicado, saber que tem a quem recorrer. Tem a quem recorrer, o WhatsApp é 24 horas, Patrícia. E aí se resguardar de tirar foto da publicidade, de registrar todos os tipos de documentos. Lembrando que para abrir um processo, Patrícia, é preciso a xerox do comprovante de residência, a xerox da documentação pessoal e todos os documentos relacionados à compra. Então, a nota fiscal, né? A nota fiscal. Então, quero mais uma vez agradecer ao seu programa esse espaço e nos colocar sempre à disposição dos consumidores. Nós que agradecemos, estou muito feliz. E muito feliz também em poder passar essa informação para os nossos telespectadores, né? E a gente vai ficando por aqui. Tenho certeza que vocês gostaram do nosso programa e também se inscrevam lá no nosso canal Histórias de Polícia com Patrícia Mello. Curta, comente, compartilhe nossos vídeos, ative as notificações e siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, Histórias de Polícia. A gente vai ficando por aqui. Tchau, pessoal!